estamos com um tema del mês, falando sobre dispensação del Espírito Santo. Okay? E dentro desse tema del mês, começamos domingo passado uma série falando sobre a importância e a obra do Espírito Santo em nossas vidas, amém? E o propósito, queridos, además de você conhecer um pouco mais desse Espírito, porque se estamos em la dispensação do Espírito, se Deus em la forma de Espírito habita em nós outros, entende que é importante conhecê-lo, amém? Então, además desse propósito, nosso desejo e nossa oração é que você seja despertado também e levado para um tempo de mais intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Só fazendo acá uma revisão, como é uma série, né? Vou dar continuidade a queridos, o que eu falei domingo passado foi um tema. Hoje vai ser outro. Então, se você não estava cá presente, não se preocupe, que você vai entender plenamente o que eu vou falar hoje, porque que ser uma série são coisas que se entendem separado. Então, semana passada, domingo passado, na primeira parte desse estúdio, eu falei sobre a promessa hecha por Jesus do Espírito Santo, assim como Jesus nos chamou de Consolador, amém? Aquele que vino em lá, outro Consolador, na verdade, significando que era outro em la mesma qualidade, amém? Em um mesmo nível de Jesus, que vino habitar em nós outros. Então, vimos também o cumprimento desta promessa, porque ele quando Jesus estava falando sobre o Espírito, ele não havia sido dado. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, houve um certo momento que ele apareceu para seus discípulos enquanto estavam reunidos em um local em oração, e Jesus soprou e falou para eles: recebam a promessa, amém? E esse momento o Espírito foi dado, os apóstolos, os discípulos de Jesus nasceram de novo. E também, por fim, falei quem é o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Então, se você não estava cá na primeira parte da série e deseja, gravamos e temos disponível essa mensagem se você deseja conhecer acerca desses temas que falei na primeira parte. Amém? Então, vimos que o Espírito Santo ele é uma persona e ele é Deus que habita em nós outros. Aleluia! Mostrei para vocês também essa frase desse grande homem de Deus, Billy Graham, um grande evangelista, que disse que o Espírito Santo não é uma força impersonal como a gravidade e o magnetismo. Ele é uma persona com todos os atributos de uma personalidade, pero não é só persona, também é divino. Aleluia! Assim é o Espírito Santo em nós outros. Amém? É Deus em presença de nós outros. Sabe, queridos, quando Jesus estava em seu ministério acá na terra, onde ele estava, sucedia milagros. Não era assim? Coisas extraordinárias sucediam. Hoje, queridos, não é para ser distinto. Jesus não está em persona, pero o outro consolador, no mesmo nível de ele, foi dado. Então, onde estamos reunidos, onde está a presença de Deus, milagros também vão a suceder. Amém? Aleluia. Então, especificamente hoje, queridos, sim, semana passada, só relembrando acá, eu hice essas perguntas acá para vocês, né? Quem é o Espírito Santo, porque vino ao mundo, que está sendo ele em el mundo hoje em dia e como opera em nós outros. São perguntas que eu vou responder ao largo da série, amém? Amém. Na primeira parte, falei sobre quem é o Espírito Santo, também falei um pouco sobre quem vem ao mundo, o que ele está sendo em el mundo hoje em dia e como opera em nós outros. Especificamente, esse acá vai ser tema de hoje, amém? E próximo domingo, que vou concluir essa série, vou falar mais como ele opera em nós outros. Em verdade, vamos entender um trabalhar do Espírito mais allá, não é? Do que aquilo que normalmente entendemos. Então, vamos nos detener hoje sobre a doble obra do Espírito Santo em nós outros. Aleluia! Há uma doble obra do Espírito Santo e é importante entendermos isso para desfrutarmos, para recebermos de todo o que é direito nosso em Cristo. Amém? Então vamos entender isso hoje. Existe, queridos, uma obra do Espírito Santo em el mundo
Existe uma obra, um trabalhar, digamos assim, do Espírito em nós outros. Como o Espírito ele está operando em el mundo? Como ele opera em nós outros? O que ele hace em nós outros? Necessitamos entender isso. Amém? Então, há essa distinta ação do Espírito e vamos a entender isto hoje. Em el mundo, podemos dizer que a ação, o trabalhar do Espírito é levando a salvação. Amém? Porque esse é o propósito, esse é o desejo do coração de Deus, que todos os homens sejam salvados, aunque sabemos que a palavra nos mostra claramente que nem todos alcançarão essa condição. Por quê? Porque existe a vontade de cada um e Deus respeita a vontade do ser humano. Amém? Deus não vai aceitar duvida, queridos, nada que tu não queira. Ele respeita a tua vontade, amém? Ele deseja o melhor para ti, mas vai depender de cada um de nós outros buscar isso da parte de Deus, amém? Então, em el mundo, digamos que o Espírito tem esse trabalhar no que respeita à salvação. Em el creyente, queridos, tem o trabalhar da edificação e santificação. Pero digamos assim que essa ação é algo mais interior, que é o tema que vou tratar hoje. Pero existe algo mais, que é uma ação do Espírito que vem sobre nós outros, que aí é tema que eu vou tratar na terceira parte desse estudo. Então vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Essa ação do Espírito em el mundo, né? Ele é a agente de la salvação. Vamos a ver o que Jesus disse a respeito desse tema em Evangelho de João. Porque acá em João, em capítulo 16, Jesus mostra claramente, queridos, que o trabalhar do Espírito é para convencer o homem do pecado. É para trazer uma consciência da realidade que o homem está. Porque, queridos, se um não entende que há uma necessidade em sua vida, ele não vai buscar Deus. Não é assim? Se um não pensa, não, está tudo bem. Ah, não, pero eu leio a Bíblia, ou eu oro, ou uma vez ao mês eu vou para algo assim. Se está tudo bem, então você não entende a necessidade. Pero quando tu mira para a palavra e entende quem tu eres, e isso é um trabalhar do Espírito, então tu vai a Deus com outra condição. Então, acá em João, capítulo 16, versículos 7 ao 11, Jesus diz: pero eu os digo a verdade. Os convém que eu me vaya, porque se não me fuera, el Consolador não vendria a vós outros. Mas se me fuera, ele os lo enviarei. Há hablando sobre a promessa do Espírito que falei semana passada. E quando ele venga, ele quem? Consolador, o Espírito Santo. Convencerá a quem? Amém? Convencerá ao mundo del pecado, de justiça e de juízo. De pecado, porquanto não crê em mim. De justiça, porquanto vou ao Padre e não me vereis mais. E de juízo, porquanto o príncipe deste mundo ha sido juzgado. Então, são três coisas importantes, fundamentais na vida de uma pessoa que é um trabalhar do Espírito. Qual é o nosso trabalho, querido? Predicar a palavra, não é assim? A tempo e fora de tempo, como a palavra nos ensina. Pero convencer é uma obra do Espírito. Pero o Espírito só pode hacer sua parte quando nós outros hacemos a nossa. Lançamos a semilha da palavra. E aí o Espírito vai tomar essa palavra e vai trabalhar em el coração das pessoas. Aqui está, queridos, um tema que você deve considerar em suas orações quando esteja orando por familiares, por amigos, por pessoas que aún não têm salvação. Predica a palavra e entenda que o Espírito vai convencê-los, vai trazer esta consciência. Amém? Amém. Aleluia. Então, esse é a obra do Espírito Santo, agente da salvação. Agora, quando pensamos em nós outros, em aqueles que já foram convencidos, amém? Que já foram alcançados, que já entenderam que são pecadores, já entenderam que vai ter um juízo, que vai ter, né, algumas coisas e que foram a Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, como o Espírito trabalha em nós outros, amém? Então, vocês vamos entender que todo começa com o novo nascimento. Ele empeça trabalhando em nós outros, cambiando algo por dentro.
Amém? Cambiando nossa natureza, para que podamos estar em Cristo. Acá em Juan, em capítulo 3, está falando de um momento que Jesus estava conversando com um homem, queridos, religioso. Um homem chamado Nicodemos, um homem que tinha conhecimento da lei, ou podemos dizer que tinha conhecimento da palavra. Pero ele aún não tinha nascido de novo. E aí entra o trabalhar do Espírito nesse sentido. Então Jesus acá disse para Nicodemos, respondeu Jesus e lhe disse, de certo te digo, que el que não nasciere de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo lhe disse, como pode um homem nascer sendo viejo? Pode acaso entrar por segunda vez em el ventre de sua madre e nascer? Respondeu Jesus, de certo te digo, que el que não nascer de água e del Espírito não pode entrar, queridos. E aún mais, Jesus sigue falando mais adelante, não pode ver o reino de Deus. Então, você vê que o novo nascimento, queridos, é uma obra do Espírito. El que não nascer de água, e acá, queridos, já quero falar um pouco para vocês, que vamos ver hoje também, Jesus hace essa simbologia de água também com o Espírito. Amém? Ele mostra a água como uma ação do Espírito também. Então, aquele que não nasce de água e do Espírito não pode entrar em el reino de Deus. É necessário que algo cambie por dentro, que essa natureza vieja salga para que entre o novo. Vamos ver um pouquinho mais a Jesus falando com Nicodemos. Jesus disse, lo que é nascido de carne, é carne, e lo que é nascido do Espírito, é Espírito. Amém? Então, Jesus deixa muito claro que há um câmbio. Todos nós outros nascemos segundo a carne, digamos assim, naturalmente falando. Mas quando vamos a Cristo, nós outros nascemos de novo, não mais fisicamente, é algo espiritual. Em nosso espírito que sucede algo extraordinário. E aí Jesus falou, não te maravilhes de que ele disse, o necessário é nascer de novo. Porque Nicodemos, aunque tinha muito conhecimento, se quedou maravilhado, se entender, querendo entender as coisas de Deus com a mente natural, e as coisas de Deus se entendem com o Espírito. E aí Jesus disse, o vento sopla de onde quer, e os ois o sonido, mas nem sabes de onde vem, nem aonde vá. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Você já nasceu do Espírito? Amém. Aleluia! Dá graças ao Senhor, queridos. Amém? Que fomos alcançados por Ele, que nascemos do Espírito. Então, todo empeça cá. Esse é um trabalhar do Espírito dentro de nós outros. Algo mais que o Espírito também hace em nós outros, queridos. Ele nos hace membro do corpo de Cristo. Vê o que está escrito acá, que o apóstolo Pablo disse em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Porque por um solo Espírito fomos todos bautizados em um corpo, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, e a todos se nos deu a beber de um mesmo Espírito. Quando ele habla cá, queridos, bautizados em corpo, a Bíblia habla sobre 3 tipos de bautismo. Há esse bautismo em el corpo de Cristo, que está falando do novo nascimento, amém? Por que chama de bautismo? Porque a palavra bautismo significa imergir, sumergir, não é? Então, é um entrar em uma nova vida em Deus. Então, é isso que passa quando nascemos de novo. A Bíblia também habla sobre o bautismo em águas, né? Que é algo que sucede mais depois na vida de um cristiano. E a Bíblia também habla sobre o bautismo em el Espírito Santo, que é outra obra do Espírito em nossas vidas. Amém? Pero acá é uma ação do Espírito. Uno se torna filho de Deus por meio do novo nascimento. Amém? Então, agora vamos a pensar um pouquinho mais. Vamos aprofundar esse entendimento desse trabalhar do Espírito Santo em el crente. Sabe, queridos, há um doble obra ou trabalho. Entende obra? Entende, né? Obra do Espírito Santo em el crente. Existe algo que ele hace dentro de nós outros e algo que vem sobre nós outros.
Amém? E necessitamos entender isso para saber fluir no mover do Espírito, para saber entender o vento do Espírito quando ele está nos conduzindo a ações em nossas vidas. Então vamos hoje, especificamente hoje, eu vou me quedar com essa parte acá, esse trabalhar do Espírito dentro, e na próxima semana, queridos, vou falar especificamente sobre esta obra do Espírito sobre. Amém? Amém. Não puedes perder, já? É bem importante. Aleluia. Então, esse trabalhar do Espírito dentro de nós outros nos leva ao novo nascimento. E esse trabalhar do Espírito, essa ação do Espírito que vem sobre nós outros, né, nos leva ao bautismo no Espírito Santo com um propósito. Amém? O bautismo no Espírito Santo tem um propósito em nossas vidas, assim como o novo nascimento também tem um propósito. Amém? Nada que Deus hace é sem propósito, e todo o que Deus hace, queridos, é necessário em nossas vidas. Amém? Então vamos entender mais isso. Depois que uma pessoa ha aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, outra experiência lhe espera, o que levará a uma maior profundidade nas coisas de Deus, uma dimensão maior, e isso vem por meio do bautismo no Espírito Santo. Sabe, queridos, eu verdadeiramente não entendo como uma pessoa pode rechazar um bautismo no Espírito Santo quando entende que é um plus, digamos assim, do Espírito em nossas vidas. É algo que vai nos levar a algo mais profundo, a uma comunhão maior, a desfrutar de um poder maior da presença de Deus em nós outros. Amém? Amém. Aleluia. Então, há um trabalho do Espírito dentro e sobre nós outros. Amém? Vamos ver alguns textos da palavra para que tu pueda entender melhor o que estou falando. Acá em Juan, Evangelho de Juan, em capítulo 14, versículo 16, foi um texto também que vimos, né, na primeira parte, Jesus falando sobre a promessa do Espírito. Presta atenção. Jesus disse: "E eu rogarei ao Padre, e ele nos dará outro consolador, para que esteja com vocês para sempre. Es decir, o Espírito de verdade, al qual o mundo não pode receber, porque não lo vê, nem lo conhece, pero ustedes lo conhecem, porque permanece com vocês e estará em." Amém? E aí eu quero que você se fije acá em esta pequena palavra em, amém? Ele estará em vocês. Jesus disse isto, queridos, porque em este momento acá, em Juan 14, Jesus ainda não havia cumprido seu ministério, amém? O Espírito só foi dado depois que Jesus morreu e ressuscitou. Quando tu chega em Juan, em capítulo 20, tu vê o cumprimento de esta promessa. Então Jesus estava falando que o Espírito Santo vinha para estar em. Amém? Amém? Isso mostra algo dentro de nós outros. Agora veja esse outro texto acá, em Hechos, em capítulo 1. Também é Jesus falando. E ele disse: "Pero quando venga quem? O Espírito, sobre vocês o Espírito Santo, receberão o quê? Poder. E serão meus testigos em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e hasta lo último de la tierra." Então, você se deu conta que há uma ação distinta em e sobre? Em e sobre? Amém. Há algo que o Espírito opera dentro e algo que vem sobre nós outros com um propósito? Queridos, nunca vá a predicar ou evangelizar com eficiência se não tem esse sobre sua vida. Porque Jesus foi muito claro. Acá, quando Jesus falou isso, os discípulos já haviam recebido o Espírito. O Espírito já estava em eles. Pero Jesus disse: "Não é suficiente. Se querem acá, hasta que venga sobre, hasta que tenha o revestimento de poder. E aí sim, vocês estarão capacitados para ir mais adelante, para ser meus testigos com poder." Amém. Amém, amém. Se temos o Espírito, queridos, é para quando estamos predicando de Jesus. Se há um enfermo, tu vai impor as manos. E a Bíblia habla que será sanado. Amém? Amém. Então, o Evangelho é para ser predicado com poder. Não é nós outros, porque nós outros não temos capacidade para nada. É por causa do Espírito em nós outros. Quando vem sobre nós outros. Aleluia. Então,
Acá está la doble obra. Hoje vou mais me detener nesse dentro e na próxima semana nesse sobre. Aleluia. Amém? Agora quero mostrar para vocês, queridos, estes passagens que Jesus promete a permanência e a investidura, digamos, do Espírito Santo. Vamos examinar outros textos que também traem esta consciência. Acá em João 14 e 16, só para que se quede mais claro, Jesus nos assegura lá permanência do Espírito e em Hechos 8, ele nos promete essa investidura do Espírito com o bautismo em el Espírito Santo. Então recebemos a salvação, nascemos de novo, quando o Espírito vem habitar dentro de nós outros e a experiência seguinte que necessitamos é esse revestimento, essa capacitação. Sabe, queridos, revestimento é algo que tu já tens, mas vai vir com mais intensidade. Amém? Sobre nós outros. Agora, é interessante, queridos, que quando se pensa em Espírito Santo, Jesus lo compara à água. Recuerda que falei para vocês hoje? Ele faz essa simbologia da ação do Espírito como a água. E Jesus, ele faz uma comparação desse trabalhar, dessa obra do Espírito como a água em el poço e a água em el rio. E é bem interessante entender isso. Amém? Porque vamos aí entender claramente o em e o sobre. Aleluia. A ação do Espírito dentro e sobre nós outros. Então vamos examinar para entender esse Espírito dentro. Essa conversa que Jesus teve acá com esta mulher que era samaritana. Está em Evangelho de João, em capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. Você pode, eu não pus todo o texto, alguns acá. E é bem interessante, queridos, essa conversa de Jesus com a samaritana. Sabemos, queridos, de acordo com os estudiosos da época, que os judeus, eles não se davam com os samaritanos, amém? Por quê? Porque os judeus consideravam que os samaritanos eram impuros. Eram pessoas que não se podia nem sequer fazer isso que Jesus estava cá, parando para conversar. Mas vamos ver o que Jesus disse para esta mulher. Não, só pus acá o versículo 14, mas vou ler um pouquinho mais adelante. Amém? Vamos ler a partir do versículo 4. Vê que interessante. Lhe era necessário passar por Samaria, assim que foi a uma cidade chamada Sicá, la qual está junto a la heredad de Jacob, e lhe deu a seu filho José. É interessante, queridos, aqui que mostra que lhe era necessário. Os judeus, né, segundo os estudiosos da época, eles tinham caminhos que poderiam ir de um lugar a outro sem passar por Samaria. Eles nem sequer passavam por Samaria, porque eles eram considerados pessoas impuras. Pero acá Jesus disse, lhe era necessário. Então, podemos entender que essa necessidade cá não era uma necessidade do caminho natural. Não era porque não havia outro caminho. Jesus estava mostrando aqui a necessidade de alcançar a todos. Amém. Jesus não hace acepção de pessoas. Amém? Amém? Então, lhe era necessário passar por Samaria. Havia outro caminho, havia outros, né? Que ele podia ir de um lugar para outro sem passar por Samaria. Mas ele deixou claro, era necessário. Amém? Então entenda, queridos, que toda vida é importante para Deus. Amém? Deus se importa e ama com todos. Amém. Aleluia. Seguindo acá. Versículo 6. Ali estava o poço de Jacob, e como Jesus estava cansado do caminho, se sentou ali, junto ao poço. Eram quase as 12 do dia. Uma mulher de Samaria vinha a sacar água, e Jesus lhe disse, dá-me de beber. Acá está algo que é espetacular. Como, queridos, um judeu não podia tocar em nada que um samaritano tocava. Porque eles eram considerados impuros e todo o que eles tocavam também era considerado impuro. Então, para os judeus, e Jesus era judeu, significava que ele estava se contaminando. Como que Jesus habla para essa mulher, dar-me de beber? Significava que ele ia tocar em algo que ela tocou. Amém?
Sabe, queridos, é impressionante a maneira como Jesus, ele estava cansado, como vimos acá, com hambre. Ele se sentou porque estava cansado. Os discípulos não estavam com ele porque haviam ido à la ciudad para comprar comida. Pero aún assim, ele não perdeu uma oportunidade de alcançar uma vida. E ele disse, para entrar em algo espiritual, dá-me tudo de beber. Versículo 8. E es que seus discípulos haviam ido à la ciudad para comprar de comida. La samaritana lhe disse, e como és que tu, que eres judío, ela sabia, me pides de beber a mim, que sou samaritana? E es que os judíos e os samaritanos não se tratavam entre si. Respondeu Jesus, se conocieras el dom de Deus, e quem é ele que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Aleluia! Então Jesus aproveitou a situação, o momento, para trazer uma ensinança de algo sobrenatural. Então ele começa a comparar aqui essa ação do Espírito com água viva. Continuando, a mulher lhe disse, Senhor, não tienes com que sacar água, e el poço é hondo, assim que, de onde tienes el água viva? Que água é essa? ¿Acaso eres tu maior que nosso padre Jacob, que nos deu de esse poço, del qual beberam ele e seus filhos e seus ganados? Jesus lhe respondeu, todo el que bebe de esta água, se referindo ao poço, a água natural, Jesus disse, volverá a ter sede. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sede jamás. Mas bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya a la vida eterna. Aleluia! Assim é, querido, quando um aceita Jesus Cristo. Esse Espírito vem para dentro de ti e é como uma fuente a jorrar para a vida eterna. Essa fonte já está dentro de ti. Porque se tu já aceitou a Jesus, o Espírito já está dentro de ti. Ele é essa água viva que Jesus estava falando aqui. Amém? Amém. Aleluia. Então, é impressionante o que Jesus está falando aqui, essa água, como falei, simbolizando o Espírito Santo. Então, ele apareceu, queridos, a essa mulher com esse propósito de cambiar sua natureza. E se tu sigues lendo acá todo o texto, essa mulher foi tocada. Sabe, queridos, costumo pensar que acá essa mulher teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Sabe que todos necessitamos de ter um encontro com o Senhor? A vida de um só cambia quando verdadeiramente ele um dia está delante do Senhor. Quem era Pablo, pero um dia teve um encontro com o Senhor e sua vida cambiou. Amém. Sabe, há mais 20, não sei quantos anos que eu nasci de novo. E eu tive um encontro com o Senhor por la madrugada e minha vida cambiou desde este dia até hoje. 26 anos. Amém? Que eu tive um encontro, que eu estive literalmente delante do Senhor em uma madrugada. E quando nem despertei porque não dormi, amanhecia o dia e minha vida verdadeiramente foi cambiada a partir desta madrugada. Porque verdadeiramente tive um encontro com o Senhor. Sabe que necessitamos de um encontro com o Senhor para que nossa vida pueda cambiar. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, o que Jesus está falando acá, el água que eu lhe darei será em ele, dentro de ele, uma fonte de água que fluya para a vida eterna. Essa partícula acá, em, é a mesma coisa que leímos em capítulo 14, versículo 17, quando Jesus disse que o Consolador que ele ia dar estaria em ustedes. Amém? Então, é essa mesma expressão, mostrando que é algo que vinia para estar dentro de nós outros. Então, essa água acá se referindo ao Espírito Santo. Agora, vamos ver um pouquinho mais outro texto que também é bem interessante. E esse acá é um momento onde Jesus está em João capítulo 7. Tu pode abrir um pouquinho mais adelante aí sua Bíblia. Vamos a ler.
Vamos ler a partir acá do versículo 37 hasta versículo 39, eu creio que eu pus acá todo. Em el último e grande dia de la fiesta, Jesus se puso de pé e em voz alta dijo, se você tem sede, venga a mim e beba. Algo parecido, não? Com o que ele falou para a samaritana. Amém? Traindo para ele, e venga. Sabe, queridos, hay que ter uma ação de nossa parte. Temos que poner força para ir hasta ele. Amém? Sabe, queridos, que fiesta era essa? Para que tu pueda entender. Aqui é a fiesta chamada de las cabañas, né? Cabanhas, assim que abre em espanhol, né? Onde eles haciam mais ou menos entre 7 e 8 dias. E ele hacia uma procissão, um percurso del templo hasta el tanque de Siloé. Todos os dias. Eles saliam do templo, iam hasta o tanque de Siloé, tomavam água, levavam para o templo e ofereciam como uma ofrenda ao Senhor, não é? E é interessante que ele disse aqui que Jesus se puso de pé. Porque normalmente os religiosos, os maestros da época, eles se quedavam sentados no templo quando iam a predicar. Pero Jesus, para chamar a atenção de eles e para a palavra, ele se puso de pé, não é? Em esse momento, em el último e grande dia da festa. E aí, queridos, Jesus habla algo que impacta a vida desses homens. Como? Eles sabiam que tinham que levar essa água e oferecer. E Jesus, não, eu sou água viva. Aí você, venga a mim. Então ele traz para si, né, esse chamado para ele. E aí ele habla em versículo 38, del interior, amém? Del que crê em mim, correrão rios de água viva, como disse lá a Escritura. Jesus se referia ao Espírito. Então, novamente, fazendo essa comparação de água com o Espírito. Que recibirão os que creirão em ele. O Espírito aún não havia venido, porque Jesus aún não havia sido glorificado. Aún estamos aqui em João 7, só depois que Jesus morreu que o Espírito foi dado. Então, Jesus está falando acá, queridos, de uma outra ação do Espírito. Quando ele falou com a samaritana, ele falou que essa água iria se tornar nele, essa água viva, não é assim? Iria se tornar como uma fonte para a vida eterna. Acá ele já traz outro entendimento. Será como rios de água viva. Isso já leva a uma ação do Espírito vindo sobre. Amém? Para um alcance maior. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, uma vez eu escutei uma frase. Por que você está acá? Não estou falando só acá na igreja hoje, por la manhã. Nós outros estamos acá por causa daqueles que aún não estão. Amém? Nos convém isso. Porque para nós outros seria, assim como Pablo disse, infinitamente melhor partirmos hoje e estarmos com o Senhor. Onde não há mais dolor, onde não há mais sofrimento, onde não há mais tristeza. Verdade? Amém. Pero nos convém estar acá. Porque pessoas necessitam ser alcançadas. Amém. Aleluia. Então, esse rio de água viva, queridos, o rio, ele tem um alcance grande. Não é? Tem uma nascente, pero ele recorre um grande percurso, um rio. Assim é essa fonte dentro de nós outros. Quando recebemos o bautismo, ele vai ter esse fluir como um rio, para ter um grande alcance na vida de pessoas. Vemos que Jesus hace referência aqui ao Espírito sobre nós outros, como rios de água viva. Aqui se refere a la manifestação de las bendiciones que fluem desde o interior del creyente, depois que ha sido bautizado em el Espírito Santo, quando viene sobre aquela persona. Então podemos ver que água simboliza o Espírito Santo e revela essa doble obra, o doble trabalho do Espírito em e sobre nós outros. Então, aleluia. O Espírito Santo se manifesta em el creyente através de duas formas fundamentais. Primeira, quando hace com que o cristiano experimente o novo nascimento, e aí o leva a uma vida em santidade, a la santificação, e também, queridos, por meio do bautismo, a la testificação, para testificar de Cristo. Aleluia. Sabe, queridos, são duas coisas importantes e necessárias.
Não é, em verdade, não ter o bautismo não significa que não tem salvação. Não é isso. A salvação se dá pelo novo nascimento, mas não vai ter a plenitude. Amém? Não vai poder ser aqui mais e mais allá, como se diz, porque não tem a plenitude do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo entra em el creyente, em el novo nascimento, ou na conversão, quando um confessa a Jesus como Senhor e Salvador, pero há outra parte do trabalhar do Espírito, que é quando ele vem sobre nós outros. Amém? Que é o tema que vamos para a próxima na próxima semana, mesmo quando ele bautiza. Agora, vamos adentrar um pouquinho mais em essa obra do Espírito Santo dentro do crente. O que o Espírito Santo está fazendo em tua vida hoje? Você saberia me dizer? O que o Espírito Santo está... Tu já eres cristiano, já eres nascido de novo, já eres filho de Deus. Pero o que o Espírito está obrando em tua vida? É importante entendermos isso. Recuerda que mostrei para vocês acá em João 4,14, quando Jesus estava conversando com a samaritana, que Jesus disse: "El água que eu lhe darei será amém, dentro de ele uma fonte de água que fluya para lá." Aleluia! Essa vida eterna, queridos, já está dentro de ti. Já expliquei para vocês acá em outro momento que Deus pôs a eternidade em nosso coração. Somos seres eternos. Pero antes nós outros teníamos a morte eterna. Pero uma vez que fuimos a Cristo, temos vida eterna. Pero a eternidade todos têm. Agora, se tem vida ou morte eterna, aí vai depender de cada um, da eleição de cada um. Amém? Sabe, queridos, não está em Deus para onde tu vá depois da morte. Sabe que as pessoas falam isso? Sabe que as pessoas atribuem isso a Deus? Não, pero Deus, isso assim, Deus não. Está em cada um decidir em vida onde vai passar a eternidade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, o Espírito Santo vem habitar em nós outros para trazer-nos vida e hacer-nos fluir em la vida eterna que já está dentro de nós outros. Então, graças a Deus, queridos, que o Espírito Santo vem habitar em nós outros. Sabe por quê? Acá em Colossenses, em capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Pablo disse: "Em Cristo, Cristo em vós outros, a esperança da glória." Amém? A seguridade que vamos estar em la glória com o Senhor é porque Cristo está em nós outros, dentro de nós outros. Amém? É que nos dá essa esperança, essa seguridade, que se eu partir de acá hoje, eu sei onde vou estar. Amém? A morte, queridos, para nós outros não é mais como entrar em uma habitação escura. Não. Sabemos, podemos não ter toda a visão, porque as coisas de Deus são grandiosas, mas com base em lo que está escrito em la palavra, temos luz. Amém? Amém? Aleluia. Então vamos entender essa ação, essa obra, ou esse trabalhar do Espírito dentro de nós outros. Amém? O Espírito Santo, queridos, ele nos limpa. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Isso é um trabalhar do Espírito. Vamos entender isso. Vamos ver o que o profeta Ezequiel disse a respeito desse limpiar do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36, versículo do 25 ao versículo 27. "Esparcirei água limpa", amém? Novamente a água, se referindo a um trabalhar do Espírito. Amém? "Esparcirei água limpa sobre ustedes, e ustedes quedarão limpios de todas suas impurezas." É o trabalhar do Espírito que nos limpa. "Pois los limpiaré de todos sus ídolos. Lhes daré um coração novo e pondré em ustedes um espírito novo. Lhes quitaré el coração de piedra que agora tienen e lhes daré um coração sensível. Pondré em ustedes mi espírito e haré com que cumplam mis estatutos e obedeçam e pongam em prática mis preceptos."
Aleluia. Acá está uma profecia de Ezequiel acerca desse trabalhar do Espírito dentro de nós outros. Sabe, queridos, há pessoas, queridos, que têm uma mala costumbre, não sei qual é a fonte, de onde saiu isso, mas não é bíblico, de querer impor as mãos sobre as pessoas para limpar. Eu não sei se isso tem uma raiz de alguma religião ou de algo, mas isso é um trabalhar do Espírito. Não é uma pessoa, isso, várias coisas malas, não, venga aqui que eu impongo as mãos e te limpio. Seria muito fácil assim. Em verdade, queridos, isso é contrário ao que a palavra ensina. Isso anula a obra da palavra. Amém? Isso é um trabalhar do Espírito. É Ele que nos limpa de toda impureza. Pero temos que ir a Ele. Temos que nos deixar que o Espírito trabalhe em nós outros. Temos que ir à palavra, ler a palavra, conhecer a palavra. E quando vemos o que a palavra habla com nós outros, o Espírito trabalha em cima da palavra, cambiando coisas em nossas vidas e limpando todo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, nesse texto acá, há 3 coisas que quero explicar para vocês. Amém? Baseado nesse texto acá de Ezequiel. Há 3 coisas que estão incluídas, digamos assim, nessa promessa de Ezequiel. A primeira coisa, queridos, que necessitamos entender é que essa limpeza com água, eu creio que eu pus a camala, limpeza com água límpia. Não, está bem, é como ele habla cá. Quedarão límpios, porém água límpia. Nesse sentido acá. Porém água límpia e los limpiarei. Amém? Então, esse é um trabalhar do Espírito Santo. E isso sucede, queridos, o primeiro passo, o primeiro momento é quando vamos a Cristo. Quando nascemos de novo. É o primeiro passo em essa limpeza que o Espírito hace em nós outros. Pero aí temos que ter uma vida em Deus, de santificação, amém? De trabalhar do Espírito em nós outros. Esse mesmo entendimento de lo que Ezequiel falou acá, hace referência, em outras palavras, digamos assim, a lo que Tito, o que Pablo dijo na carta que escreveu a Tito, em capítulo 3, versículo 5, que ele nos salvou, não por obras de justiça, que nos hubiéramos hechos, sino por su misericórdia, por el que lavamiento de la regeneración e por la renovación en el Espírito. Então, esse lavamento está falando de água, né? Nos leva a esse entendimento de uma ação do Espírito, de nos limpar. Amém? Então, todos nós outros necessitamos, queridos. Em la antiga aliança, sabemos que solamente o sumo sacerdote poderia ir à presença de Deus que se quedava em arca em el templo. Nada mais podia estar nesse lugar, porque havia todo um ritual de purificação, de santificação, para poder o sumo sacerdote ir à presença de Deus. Agora, imagina nós outros hoje. Deus só pôde habitar dentro de nós outros, porque isso sucedeu. Porque houve essa limpeza do Espírito. Amém? Sacando a vieja natureza de pecado para nos dar um novo coração. Amém? Outra coisa que podemos entender acá é que a natureza espiritual da pessoa é cambiada. Por isso que ele lhe disse, lhes darei um novo coração. Amém? Não é algo, queridos, que foi restaurado, não. É algo novo. Quando um vai a Cristo, ele se torna uma nova criatura. Agora, o que passa na vida de algumas pessoas que elas seguem com as mesmas práticas, com as mesmas ações, a um que tenha confessado a Jesus? Porque não há câmbio em sua vida. Será que verdadeiramente nasceu de novo? Porque o novo nascimento é o momento inicial, esse limpiar do Espírito, para que verdadeiramente nossa vida pueda evidenciar a vida de Deus, a vida eterna que está dentro de nós outros. Aleluia. Então, se ele cambia, como ele disse aqui, lhes darei um coração novo e pondrei em ustedes um espírito novo. Aleluia! Sabe, queridos, podemos fazer coisas para Deus porque Ele nos cambiou por dentro. Porque Ele cambiou essa natureza morta e que tinha tendência para o pecado. Não significa que hoje, queridos, nenhum de nós outros vai cometer nenhum erro. Não.
Pero si verdadeiramente, tuvo um encontro com o Senhor, nasceu de novo, se tu queres fazer práticas que hacía antes, tu não tienes mais prazer. Tu não tienes mais desejo, digamos assim, de essas coisas. Aunque eram coisas que lhe gostava de fazer antes. Pero quando tem um encontro com o Senhor, que vai a Cristo, tu não tienes mais prazer nisso. Algo te incomoda dentro de ti. Isso não, às vezes tu não sabe nem explicar o que é. Não, pero isso não é mais para mim. Amém? Por quê? Um novo coração, uma nova vida, uma nova natureza está dentro de ti. Amém? Amém? Aleluia! Isso é uma obra do Espírito Santo. E por último aqui, Deus coloca seu próprio Espírito. Aqui ele nos dá um Espírito novo. Está falando do Espírito humano. E acá ele nos põe seu próprio. Pondrei em você mi Espírito. Amém? Amém? Então, queridos, ele nos limpa com água limpa. Ele cambia nossa natureza, nosso coração, renova nosso espírito. E aí sim, quando todo está limpo, ele põe seu espírito dentro de nós outros. Por isso que agora podemos estar em Cristo, com outros valores, nossa maneira de falar muda, nossa vida cambia, verdade? Me gusta de pensar aquele momento que Jesus estava sendo levado por os soldados, né, para ser crucificado, quando Pedro negou a Jesus, não é? Miraram para ele, tu és um deles, porque tua maneira de falar te denuncia. Quem era Pedro antes? Jesus só passou 3 anos e meio com eles. Parece um tempo tão curto, pero cambiou a maneira de Pedro falar. Quem era Pedro antes? Quem era ele agora? Amém? Amém? Então, quando temos um encontro com o Senhor, queridos, cambia todo em nós outros. Pero temos que abrir nosso coração. Recuerda, o Espírito é ajudador. Há coisas que vão nos custar a ser. Pero tu podes falar, Espírito, me ajuda nisto. Não logro a ser solo. Isso me custa a ser, me ajuda com isso. E seguro que Ele vai te ajudar. Amém? Amém. E são 3 pontos aqui que queria destacar. Outra ação do Espírito Santo, queridos. Ele nos leva à santificação. Sabe, queridos, esse lavamento foi uma coisa que foi hecha e ponto. Agora, a santificação é algo. Amém? É algo que vamos a necessitar. Enquanto estamos aqui, necessitamos ser santificados. Amém? Nosso espírito foi novo. Somos nova criatura e ponto. Está listo. Agora, a santificação necessitamos. Vamos entender um pouquinho mais. Acá na carta aos Romanos, em capítulo 8, vou ler o versículo 1, não vou ler todos os versículos, mas depois você pode ler todo. No versículo 1, o apóstolo Pablo diz: agora, pois, presta atenção, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo? Amém. Pero ele continua: los que não andam conforme a carne, sino conforme o Espírito. Então, o contrário também é verdade. Se um está andando conforme a carne, vai ter condenação. Sim ou não? Amém? Porque não vai ter condenação se um está andando conforme o Espírito e não conforme a carne. A carne, queridos, o apóstolo Pablo falou na carta aos Gálatas, ela tem vontade. Sabe, às vezes para muitos lhe custa estar cá por la manhã, se quer dormir um pouquinho mais, ou quer ir a ser outra coisa, assim. Esse é o desejo da carne, pero tu espírito quer ter comunhão com Deus. Não é assim? Versículo 5. Porque os que são da carne pensam em las coisas da carne, pero os que são do espírito em las coisas do espírito. Porque el ocupar-se da carne é o quê? Uau! Amém? Aunque esteja em Cristo, queridos, se deixa levar, ou ocupar-se, né, em las palavras de Pablo, de la carne, se deixa levar por a carne, vai ser um caminho de morte. Pero ele habla, pero el ocupar-se del Espírito é vida e paz. Sabe, queridos, muitas vezes, coisas que hacemos porque queremos agradar a Deus, vai desagradar pessoas. E agora, tu estás assim? Jenny sabe disso. Que quando entregou sua vida ao Senhor, críticas, foi, sim ou não, Jenny? Né? Pessoas criticando, e agora não hace mais isso, e era assim. E alguns não hablam, só querem ser santa. Não é assim?
Não, queridos, eu quero ter uma vida que agrada a Deus. Aunque desagrade a pessoas, a familiares, a parentes. Importa agradar a Deus por em cima de todas as coisas. Amém? Então, ele nos leva a essa santificação. Outro texto também que habla sobre isso está na segunda carta que Pablo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nós outros devemos dar sempre graças a Deus respeito a vós outros, hermanos amados por el Senhor, de que Deus os ha escorrido desde o princípio para salvação, mediante o quê? Diga comigo. Mediante la santificação por el Espírito. Amém? E la fé. Então, o Espírito vai operar essa santificação, pero eu tenho que deixar o Espírito trabalhar em minha vida. Sabe, queridos, por exemplo, se você tem uma prática que é contrária à palavra, se tu costuma a ser algo, né? Não sei, algo aí em tua vida, e que sabe que é contrária à palavra, e aí tu vai a ser isso e sente um incômodo dentro de ti, pero tu desconsidera esse incômodo. Ou seja, isso é o Espírito falando dentro de ti. E tu desconsidera isso e sigue a vontade da carne. Tu não vai estar sendo o Espírito, não vai estar deixando com que o Espírito obre essa santificação em tua vida. A carne tem vontade. Pero temos que, e aí o diabo se aproveita da vontade da carne, porque há coisas que é literalmente o diabo obrando. E aí temos que discernir isso, amém? E a Bíblia habla resistir, resistir. Cada vez que você resiste a uma tentação, aquilo que o diabo está traindo, mais forte você vai se tornar. E o diabo vai mirar e vai ver, não, em essa área não logro mais com este. Desista, vai parar. Amém? Porque tu resistiu. A Bíblia habla, se sujeitavos a Deus, resistir ao diabo e ele o irá. Pero resistir, querido, não é fácil. Tu vai ter que pôr força. Pero se tu resiste uma e outra vez, vai chegar um ponto que o diabo não vai mais trazer tentação nessa área. Porque ele sabe que tu já estás forte. Amém? Aleluia. Então, ele nos leva a viver uma vida diferente. Ele nos leva a viver segundo os princípios de Deus. Amém? Sabe, queridos, não podemos ignorar que uma vez que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos templo do Espírito Santo de Deus. Agora, veja o que Pablo dijo acá em 1 Coríntios, em capítulo 6. Eu pus esse texto maior, um pouquinho maior aqui, porque encontrei que é bem interessante esse entendimento acá. Vou ler a partir do versículo 12, né? Não vou ler todos. Pablo dijo, todo me está permitido, pero nem todo me conviene. Aqui está, queridos, um ponto crucial na vida do cristiano. Tu puedes fazer, querido, o que queira. Pero nem tudo está permitido, porque tem coisas, queridos, que vai contra os princípios da palavra de Deus, que não convêm a um cristiano, a um filho de Deus, a ser. Todo me está permitido, pero não me permitirei que nada me domine. Aqui está uma ação tua, amém? Tu tens que dominar sobre a vontade da carne. E o corpo não é para a imoralidade sexual, sino para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Aí Pablo pergunta algo acá no versículo 15. Acaso não sabem vocês que seus corpos são membros de Cristo? Acaso vocês não se deram conta disso? Acaso vocês não entendem que agora vocês não são mais de vocês mesmos? Queridos, são poucos os que têm esse entendimento. Porque normalmente, é minha vontade, eu hago o que quero, uma vez que vamos a Cristo, queridos, e que hicimos Ele Senhor. Às vezes olvidamos disso. Tu não hiciste Ele somente tu Salvador, pero tu Senhor. Consulta Ele sobre pequenas coisas em tua vida. Acaso não sabem vocês que seus corpos são membros de Cristo? Vou então a tomar os membros de Cristo para sermos membros de uma prostituta? De nenhuma maneira. Sabe, queridos, até nossa maneira de nos vestir. Tu pode vestir na moda, como queira, não importa a marca, pero tu corpo é templo do Espírito. Tu não pode estar se vestindo de uma maneira que vai chamar a atenção. Amém?
Acaso não sabem que el que se une a uma prostituta se hace um solo corpo com ela? A escritura disse, los dos serão um solo ser. Continuando aqui ele dijo, pero el que se une al Senhor é um com ele. Huyam de la imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem cometa ocorre fora do corpo, pero el que comete imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Acaso, e Pablo hace várias perguntas, né? Acaso ignoram que o corpo de ustedes é templo do Espírito Santo que está em ustedes e que receberam de parte de Deus e que ustedes não são dueños de si mesmos? Porque ustedes han sido comprados. O preço de ustedes ha sido pagado. Por lo tanto, deem glória a Deus com seu corpo. Amém? Então, quando eu consagro, queridos, meu próprio corpo ao Senhor, eu vou estar dando glória a Deus. O pastor falou acá hoje, às vezes damos glória a Deus com nossa boca, né? Levantando as mãos. Pero dê glória a Deus com tua vida, com o que tu haces. Amém? Isso vai ser muito mais verdadeiro do que somente de boca. Glória a Deus, glória a Deus. Pero quando sai da igreja tem uma vida que não dá glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, graças. Aleluia. Sabe, queridos, como falei para vocês, em la antiga aliança, o sumo sacerdote tinha todo um ritual de purificação para ir à presença do Senhor. Tinha toda uma reverência. Porque que hoje, o Deus que habita dentro de nós outros, não temos reverência à sua presença. Se tivermos essa consciência, muitas coisas não hablaríamos, não haríamos, por consciência da presença de Deus em nós outros. Aleluia. Aleluia. Sabe, quero deixar essa pergunta cá para vocês e essa reflexão. Qual é o propósito do Espírito em nós outros? Ademais de tudo isso que já vimos hoje. Isso é só um pouquinho também, queridos, porque falar do Espírito, como falei semana passada, é algo grandioso, demasiado. Abra tua Bíblia em 1 Coríntios. Eu não pus acá esse texto a propósito. Não, está mal acá. É 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Já. Bom. Só conferir acá, já? 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu cambiar essa... Aí, já. 1 Coríntios, capítulo 12. Entendo, queridos, ademais de tantas coisas gloriosas que já mostrei para vocês acá, vê um propósito de Deus, do Espírito de Deus, está habitando dentro de ti. Acá, o apóstolo Pablo diz, como está escrito, coisas que nenhum ojo viu, nem nenhum ouído escuchou, se han penetrado em el coração del hombre. São as que Deus ha preparado para os que lo amam. Pero Deus nos las revelou a nós outros. ¿Por quê? Por meio do Espírito, queridos. E ele habla cá porque o Espírito lo examina todo, aún las profundidades de Deus. Então, como eu vou conhecer essas coisas maravilhosas, grandiosidade, essa profundidade que está em el coração de Deus, se eu não tenho comunhão com o Espírito? Aunque ele habite dentro de mim, queridos, dentro de nós outros, eu posso viver como se ele não estivesse, desconsiderando ou ignorando sua presença. Pero se tu considera, se tu tem comunhão, e aí o tema que eu vou falar na próxima semana acerca do bautismo, tu vai ver que ele vai contribuir para aprofundizar, digamos assim, como se habla? Aprofundizar mais isso dentro de ti, esse conhecimento.
Sabe, queridos, às vezes coisas que vamos a ser e recebemos uma direção, um freno do Espírito para não ser isso. Por quê? Ele conosco todas as coisas. E aí tu sente um freno para não ser algo. É o Espírito Santo que vai, que sonda o coração do Padre e traz para ti. Deus quer te revelar coisas grandiosas, queridos, coisas poderosas, pero hay que ter uma sensibilidade no nosso coração para conhecer, para escutar, uma sensibilidade para entender quando o Espírito. Sabe que o Espírito ele é sensível? Sabe que não pode paralisar ou frenar o mover do Espírito? Muitas vezes, queridos, o mover do Espírito em la igreja é impedido por causa do coração das pessoas. Aleluia. E ele continua cá. E nós outros, versículo 12. E nós outros, eu li até o 11? 10, 11. Porque quem de entre os homens pode saber as coisas do homem, sino o Espírito do homem que está em ele. Asimismo, nadie conhece as coisas de Deus, sino o Espírito de Deus. E nós outros não hemos recebido o Espírito do mundo, sino o Espírito que provém de Deus, para que entendamos lo que de Deus nos ha sido dado. E aqui é o ponto que eu queria chegar para vocês. O que nos foi dado? Sabe, queridos, temos tantas coisas. Em la cruz, Cristo não foi para la cruz solamente para que tu não vá para o inferno. Em la cruz, Cristo conquistou algo poderoso e grandioso. Agora, isso vai nos ser dado a conhecer por meio do Espírito. Não queira, queridos, um dia estar delante de Deus, em el cielo, e Deus falar para ti, hijo, hija, ¿por que não desfrutaste de isto? E tu falar, pero Senhor, eu não lo sabia. E aí Deus vai mirar, pero estava escrito, pero foi predicado em la igreja. Aleluia. Então, ele vai nos dar a conhecer dessa grandiosidade que está em Deus. Pero é a intimidade, é na comunhão com o Espírito. Amém? Amém? Sabe, queridos, ele é a primeira pessoa que tu tira que, ao despertar todas as manhãs, buenos dias, Espírito Santo. Sabe, existe um livro de John Bevere que o título é esse, Bom Dia, Espírito Santo. Porque já nos leva a essa consciência de despertarmos já com o entendimento que Deus, por meio de seu Espírito, está comigo. Se tu tens essa consciência, querido, tu vai trabalhar de uma maneira distinta. Tu vai fazer todas as coisas de uma maneira distinta. Tu vai prosperar em teu trabalho, porque Deus deseja ver teu trabalho prosperando, tua vida prosperando, tua família. Amém? Aleluia! Eis em la comunhão com o Espírito Santo. Podem se quedar de pé, queridos?